para a questão 116, que fala o seguinte: a figura representa um fenômeno que ocorre quando partículas de cloreto de sódio e água interagem num processo de dissolução. O fenômeno representado na figura e o agrupamento de moléculas de água, então ele pede duas coisas. Primeiro ele pede o fenômeno e depois o agrupamento de moléculas de água que envolve cada uma das partículas que compõem o cloreto de sódio, são chamados de respectivamente. Aí vamos lá. Primeiro a gente tem que saber a diferença entre dissociação iônica, dissociação molecular, e ionização, certo? Dissociação iônica, a gente vai estar tendo a separação dos íons, certo? Já a ionização, a gente vai ter a formação de íons através de uma determinada substância quando entra em contato com água. Por exemplo, ácidos, quando entram em contato com água, eles formam íons. Isso é um processo de ionização. Já o processo de dissociação iônica, a gente vai ter o processo físico de separação de íons. E nesse caso é o que está acontecendo. A gente tem o sal, né, que é o NaCl, ele tem ligação iônica, né? A gente tem um metal ligado a um ametal. E aí, quando ele entra em contato com água, ele vai estar separando os íons, né? Na e Cl-. Esse processo é um processo de dissociação iônica, certo? A gente já pode excluir a letra B, a letra A, que fala de dissociação molecular, e a letra E, certo? Ficando apenas com C e D. Aí agora vamos para a camada de solvatação. A solvatação ele é um mecanismo de dissolução em que os íons eles vão ficar envoltos por moléculas do solvente, que nesse caso é a água, certo? Essa camada de solvatação ela impede com que os íons, os cátions e os ânions, eles se juntem novamente, fazendo com que cada íonzinho ele seja envolto por uma camada, como se fosse uma proteção. Isso é chamado de camada de solvatação, certo? Que no caso seria aqui a letra C. Tensão superficial é aquela capacidade que a água ela tem, né? Por exemplo, quando os mosquitinhos pousam na água e eles não afundam, é porque as ligações que existem entre as moléculas de água, que são as ligações de hidrogênio, são fortes e aí formam como se fosse uma películazinha em cima e o mosquito ele não afunda quando ele pousa. Isso é chamado de tensão superficial da água. Mas nesse caso, o que é que está acontecendo? Está tendo uma dissociação iônica e cada íon ele fica envolto por uma camada de solvatação, como se fosse uma proteção. Cada íon ele fica para que não ocorra justamente essa junção entre os íons novamente, certo? Bom, pessoal, passando aqui para lembrar de seguir o canal, se inscrever aqui embaixo e acompanhar os próximos conteúdos do Simulado Aberto à Prova Média.